Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material, olha, denso e bem provocador pela frente. São trechos selecionados da Genealogia da Moral, do Nietzsche, sabe? Uma obra lá de 1887, mas que mexe com a gente até hoje. A gente pegou o prólogo, a primeira dissertação inteira, aquela que fala de bom e mal versus bom e ruim, e também umas partes bem importantes da segunda e terceira, que focam em culpa, má consciência, ideais ascéticos, enfim, bastante coisa. A missão aqui é tentar desvendar o raciocínio do Nietzsche sobre de onde vêm nossos valores morais. Ele já começa com uma pedrada no prólogo, né? Dizendo que nós, os homens do conhecimento, na verdade não nos conhecemos. Ele fala, nunca nós nos procuramos. Como poderia então que nos encontrássemos algum dia? Tipo, como assim, desconhecidos para nós mesmos? O que isso tem a ver com o moral? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Desde a adolescência, ele queria entender a origem do mal, mas sem buscar aquelas explicações teológicas, né, atrás do mundo. Ele olha para a história, para a psicologia, para a linguagem. E a pergunta central dele não é só de onde veio o bom e o mal, é mais radical, né? Sim. A questão crucial é, que valor têm eles mesmos? Ou seja, esses valores todos que a gente herdou, que a gente acha super importantes, eles realmente servem à vida? Eles nos fortaleceram ou nos enfraqueceram? Ele chega a questionar se a moral dominante, especialmente aquela que ele via no Schopenhauer, a da compaixão e tal, se ela não seria, na verdade, um sintoma de declínio, sabe? Um perigo, uma sedução para o nada. Nossa, isso é forte, questionar o valor da própria moralidade. E como ele começa a desmontar isso, ele critica uns pensadores ingleses, né? Li alguma coisa sobre isso. Isso, ele critica uma explicação que estava meio na moda na época, associada a psicólogos ingleses, tipo o Paul Ree. A ideia deles era mais ou menos assim. Ações não egoístas foram chamadas de boas por quem se beneficiava delas porque eram úteis, né? Aí, com o tempo, o pessoal esqueceu essa origem útil e as ações passaram a ser sentidas como boas por si mesmas. Utilidade, esquecimento, hábito. Essa seria a receita da moral. Pô, parece até lógico, né? O que é útil vira bom. Pois é, parece. Mas o Nietzsche acha essa explicação psicologicamente fraca, sabe? E historicamente superficial. Ele vira a mesa completamente. Argumenta que o julgamento bom não surgiu de quem recebeu a ação boa, mas sim dos próprios bons. Como assim, dos bons? Dos nobres, dos poderosos, dos que estavam numa posição superior. Foram eles que se afirmaram como bons, em contraste com o baixo, o vulgar, o plebeu. Peraí, então bom originalmente não tinha nada a ver com altruísmo, com ser útil para os outros? Era tipo uma autoafirmação da elite. Nós, os poderosos, somos os bons, e o resto é o resto. Exatamente isso. A origem estaria no que ele chama de patos da distância. É o sentimento de superioridade, a consciência de uma hierarquia, sabe? Isso dava aos nobres o direito de criar valores, de nomear as coisas. A utilidade para os outros seria secundária, ou talvez até irrelevante nesse ato original de dar nome. Ele diz, foram os bons mesmos que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons. Caramba! Isso é muito diferente do que a gente geralmente pensa. E ele encontra provas disso onde? Como ele sustenta essa ideia? Ele vai buscar pistas na etimologia, na história das palavras mesmo. Ele argumenta que, em várias línguas, as palavras para bom evoluíram de termos que significavam nobre, aristocrático, seja no sentido social ou de caráter. Por exemplo, ele sugere que o latim bonus, bom, pode ter vindo de duonus, que está ligado a duelo, a guerreiro. E o alemão schlecht, ruim, esse viria de schlicht, simples, designando o homem comum, em oposição ao nobre. A linguagem seria um arquivo dessas avaliações originais. Que interessante essa arqueologia das palavras. Mas, ok, se os nobres definiram bom com base neles mesmos, de onde vieram os valores opostos? Tipo, humildade, piedade. Bem-aventurados os pobres. Isso não parece muito com essa mentalidade nobre guerreira que você descreveu. Aí é que entra a segunda grande tese do Nietzsche nessa primeira dissertação.
a revolta escrava na moral. Ele argumenta que houve uma inversão radical desses valores nobres. E essa inversão teria sido liderada pelo que ele chama de tipo sacerdotal de avaliação. E ele associa isso historicamente, de uma forma bem controversa, né, preciso dizer, aos judeus. Aqui o terreno fica meio complicado, né? Essa associação com os judeus é um dos pontos mais problemáticos e debatidos do Nietzsche, certo? Sem dúvida alguma. É fundamental a gente abordar isso com muito cuidado. O Nietzsche descreve os judeus como um povo de sacerdotes, que por se sentirem impotentes diante dos seus conquistadores, como Roma, por exemplo, realizaram uma espécie de vingança espiritual. Como? Através de uma radical trisvaloração, uma inversão total dos valores do inimigo. Aquela equação nobre, bom igual a nobre, igual a poderoso, igual a belo, igual a feliz, teria sido virada de cabeça para baixo. O bom passou a ser o pobre, o fraco, o sofredor, e os poderosos, os nobres, viraram os maus, os condenados. Entendi. E como essa ideia teria se espalhado, na visão dele? Ele vê o cristianismo como uma continuação disso? Sim, exatamente. Ele vê o cristianismo como o herdeiro e o ápice dessa inversão de valores. O cristianismo teria levado essa moralidade escrava a triunfar sobre a moralidade nobre de Roma. A figura de Jesus é vista como a isca perfeita para essa nova valoração. A luta Roma contra a Judéia, Judéia contra Roma, seria o evento central da história moral para ele. Mas olha, é crucial entender que para o Nietzsche isso é uma análise histórico-psicológica de como os valores mudaram, entende? Só que a linguagem que ele usa, especialmente sobre os judeus, reflete e, infelizmente, pode ser lida à luz de estereótipos perigosos do século XIX. Mesmo que a intenção dele talvez fosse criticar um tipo de moralidade que ele via como negadora da vida, e não um povo específico. Entendi. É uma análise da dinâmica de poder por trás dos valores, então. E qual seria o motor psicológico dessa revolta escrava que ele descreve? O ressentimento, essa é uma palavra-chave aqui. Mas não é só o ressentimento comum do dia a dia, é algo mais profundo. É o sentimento que nasce naqueles a quem a ação direta é negada. Por serem impotentes para reagir abertamente de frente, eles compensam através de uma vingança imaginária, espiritual. A moralidade que nasce daí é fundamentalmente reativa, ou seja, ela precisa de um outro, de um inimigo para poder se definir. Ela diz não ao que é diferente dela. Entendi. Enquanto a moral nobre seria? Seria ativa e espontânea. Ela nasce de um sim a si mesma. O nobre cria valores a partir da sua própria plenitude, da sua força. O mal para o nobre é uma consequência, um contraste. Não é a origem da sua avaliação. Já na moral do ressentimento, o conceito de mal, que é o inimigo, vem primeiro, e o bom é construído em oposição a ele. O bom da moral escrava é, na verdade, o bom da moral nobre, só que visto através do olho de veneno do ressentimento, como ele diz. Faz sentido essa distinção entre ativo e reativo. E ele descreve essas duas figuras, né? O nobre e o homem do ressentimento. São bem diferentes na visão dele. Sim, sim. O nobre é pintado como talvez mais ingênuo, mais franco, capaz de esquecer ofensas, até de amar os inimigos como adversários dignos, né? Já o homem do ressentimento é visto como mais inteligente, entre aspas, mais calculista, dissimulado, fica ruminando o ódio. Mas o Nietzsche também não idealiza o nobre, não. Ele fala do animal de rapina, da magnífica besta loura, com sua inocente consciência na violência e destruição. Ele está pensando nos conquistadores antigos, vikings, romanos, etc. E ele contrapõe isso ao homem moderno europeu que ele via como domesticado, medíocre, o resultado do triunfo dessa moral do ressentimento. E isso leva ele a um lamento sobre o presente, né? Um medo do nivelamento, do cansaço do homem. Aquilo que ele chama de niilismo. Exatamente. A visão do homem agora cansa, ele escreve. Ele sente que a predominância dessa moral focada na segurança, em diminuir o sofrimento a qualquer custo, levou ao rebaixamento do potencial humano.
O niilismo, nesse contexto, é esse cansaço, essa falta de grandes ideais afirmativos, essa sensação de que tudo desce, tudo diminui. Entendi. E essa ideia da moral do ressentimento exige que a força não se manifeste como força? Como isso se liga à ideia de livre-arbítrio que ele também critica bastante? Ele vê a crença no livre-arbítrio naquela ideia de um sujeito neutro por trás das ações, que escolhe ser forte ou fraco como uma ficção. Uma ficção criada justamente por essa moralidade do ressentimento, para que o fraco possa dizer, eu escolhi ser fraco e isso é bom, e você, que é forte, escolheu ser forte e isso é mal, é preciso inventar essa entidade sujeito que seria livre para agir diferente. Entendi. Então a própria ideia de que existe um eu separado das minhas ações, que decide tudo, seria uma ferramenta dessa moralidade, uma construção. Sim, é o que ele argumenta. Ele diz algo como, não existe ser por trás do fazer. O agente é uma ficção acrescentada à ação. A ação é tudo. Essa ficção permite aos fracos interpretar a própria fraqueza não como uma fatalidade, mas como um mérito, uma escolha moral pela bondade. E essa internalização toda, essa ideia de um eu interior que fica se julgando, isso tem a ver com a má consciência que ele discute na segunda dissertação? Tem tudo a ver. O Nietzsche argumenta que a má consciência, aquele sentimento de culpa, de autoaversão, surgiu quando os instintos agressivos e de liberdade do ser humano foram reprimidos pela vida em sociedade, pelo Estado. E ele imagina que esse Estado foi imposto por conquista violenta, tá? Não por um contrato social bonitinho. Então, incapazes de se voltar para fora, esses instintos se voltaram para dentro, contra o próprio indivíduo. Essa interiorização do homem seria a origem da alma e dessa profunda doença, como ele chama, que é a má consciência. Nossa, que visão sombria da civilização. Quer dizer que a sociedade nos força a atacar a nós mesmos? É uma visão bem provocadora, né? Ele vê a má consciência como um instinto de liberdade reprimido se tornando autodestrutivo. Um prazer em fazer sofrer a si mesmo. Mas, e aqui tem um paradoxo, essa doença também seria a fonte da profundidade humana, de ideais negativos e até da beleza. Como se o altruísmo fosse uma forma de crueldade auto-infligida, por exemplo. Complicado. E onde entra o ideal ascético da terceira dissertação nessa história toda? O sacerdote, a renúncia ao mundo, qual o papel disso? Bom, o Nietzsche analisa o significado desse ideal ascético para diferentes tipos de pessoas. Para artistas, ele acha que talvez não signifique muito intrinsecamente. Para filósofos, ele usa o Schopenhauer como exemplo principal, pode representar a busca pelas condições ideais para pensar, independência, tranquilidade, etc. Mas o papel central mesmo é o do sacerdote ascético. O sacerdote. Ele parece meio o vilano da história em vários momentos, né? Ele tem um papel ambíguo. O sacerdote ascético, segundo Nietzsche, domina sobre os que sofrem. Ele mesmo precisa ser um pouco doente, no sentido de entender o sofrimento, para poder se conectar com eles. Mas precisa ser forte na vontade de poder para conseguir guiá-los. E a função crucial dele, na análise do Nietzsche, é dar uma direção para o ressentimento e para a má consciência. Em vez de deixar os sofredores culparem o mundo, ou os fortes, o que seria perigoso para a ordem social, né? O sacerdote ensina eles a culparem a si mesmos. Então é aí que entra a ideia de pecado, para dar essa direção para a culpa. Exatamente. O sacerdote interpreta o sofrimento e a má consciência, que era originalmente só o instinto animal voltado para dentro, lembra? Como culpa, como pecado. A lógica é, você sofre porque você pecou. Isso dá um sentido para o sofrimento, torna ele suportável de alguma forma. E, ao mesmo tempo, organiza os doentes num rebanho que se torna inofensivo para a estrutura de poder. Caramba, então, por mais que pareça negar a vida, o ideal ascético, na prática, teria ajudado a preservar a vida humana, mesmo que uma vida, digamos, diminuída, doente. É esse o paradoxo fascinante que o Nietzsche aponta. O ideal ascético, com toda aquela hostilidade aparente ao corpo, aos sentidos, ao mundo, foi o que deu um sentido ao sofrimento humano.
impediu que a humanidade sucumbisse ao niilismo total, àquela sensação de que tudo é em vão. Funcionou como um mecanismo de sobrevivência, digamos, mesmo que baseado numa interpretação que ele considera doentia. A vida estaria lutando contra a morte através desse ideal. É uma ideia bem forte. Nossa, muito forte. E se o ideal ascético não é o inimigo final, então o que seria? Ele acha que a ciência moderna é a solução, a alternativa? Não. E essa é outra virada surpreendente no argumento dele. Ele argumenta que a ciência moderna, apesar de muitas vezes se opor à religião, ainda opera sob a mesma premissa fundamental do ideal ascético, Como assim? etc., mas não seu núcleo, a crença de que a verdade é o valor supremo acima de tudo. Quer dizer que a própria vontade de verdade da ciência seria um legado desse ideal que ela pensa ter superado? Uma herança? Exatamente. Essa fé na verdade, diz o Nietzsche, tem uma base metafísica herdada da religião. Verdade igual bem, igual divino, algo assim. Com o avanço do ateísmo, essa base começa a ruir. E aí surge o problema final, o problema mais profundo para ele. Qual é o valor da verdade? Por que a gente deveria buscar a verdade a todo custo? A própria vontade de verdade precisa ser justificada, seu valor precisa ser questionado. Não dá mais para aceitar isso como óbvio. E é aí que ele acha que a moralidade como a gente conhece vai finalmente ruir, quando a gente começar a questionar o valor da própria verdade. É o que ele sugere, sim. A autoconsciência da ciência sobre sua própria base de fé, a fé na verdade, levaria ao colapso de todo o edifício moral construído sobre o ideal ascético. A moralidade morreria de autossuperação, como ele diz. Seria o último estágio. Uau, que percurso, hein? Intenso. Desmontamos a origem do bem e do mal, vimos a luta entre a moral nobre e a moral do ressentimento, a origem da culpa na interiorização forçada pela sociedade e o papel super paradoxal do ideal ascético em dar sentido ao sofrimento, só que chegar nessa crise do valor da própria verdade no final. É muita coisa para digerir. É muita coisa, sim. A conclusão é que o ideal ascético, apesar de nascer de uma vontade de nada, de um esgotamento da vida, foi o que nos salvou do vazio absoluto. Ele deu uma interpretação, deu um sentido, mesmo que um sentido negativo, para o sofrimento. Como ele diz, de forma provocadora, qualquer sentido é melhor que nenhum. E aquela provocação final dele ecoa muito forte, né? O homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. Se esse ideal que nos deu sentido, mesmo um sentido problemático, está se desfazendo, e a ciência, que parecia ser a herdeira, não oferece um novo fundamento de valor claro, só mais busca pela verdade, cujo valor agora é incerto, a gente fica no impasse, não fica? Ficamos bem diante da grande questão nietzschiana, né? Que valores a gente pode criar agora? Que sentido a gente pode dar para a existência e para o sofrimento que não seja baseado na negação, no ressentimento? Como viver depois que a própria vontade de verdade se tornou um problema a ser enfrentado? É a questão que ele deixa aberta. Uma pergunta que continua aí super relevante. Fica a reflexão para o pessoal que nos ouve. Obrigada por nos guiar nessa exploração tão desafiadora. Eu que agradeço a conversa. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima!